pessoal, sejam bem-vindos ao Riso Lab, o programa de entrevistas da Riso, Rede pela Inclusão Socioprodutiva. No programa de hoje, a gente vai tratar um tema bem especial, bem importante, tema que a Riso também tem tratado como uma prioridade, afinal de contas, a gente quer todo mundo incluído, todo mundo trabalhando. Então, o nosso convidado de hoje, olha só que tema bacana, é o Morris Litvak, CEO e fundador da Mature Jobs. Morris, seja muito bem-vindo ao Riso Lab. Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então vamos lá, conta aqui para o nosso público o que é a Mature Jobs e esse tema tão especial que a gente vai tratar hoje. Sim, Mature Jobs nasceu em 2015, já tem 11 anos. Hoje a gente fala Mature só, porque já há muito tempo a gente falava Mature é muito mais do que Jobs. E aí a gente vai falar também sobre empreendedorismo e outras coisas. Começou com um site de vagas e aí foi evoluindo ao longo desses 11 anos. A gente ajuda as pessoas 50 mais a encontrarem novas possibilidades profissionais, seja emprego, seja empreender, trabalhar por conta própria. E a gente promove cursos de atualização, promove network entre essas pessoas, tanto online como em eventos. A gente faz vários eventos, inclusive o grande, que é o Maturifest, é um festival de trabalho empreendedorismo 50 mais, acontece sempre em agosto, de 3 dias, que é super legal. Que dias que vai ser? Já faz o merchan aqui. 13 a 15 de agosto, 13 a 15 de agosto, tá tá chegando. chegando na Unibis Cultural, é muito legal, são atividades, tem palestras, painéis, oficinas práticas, muito networking, durante o dia inteiro, ao longo desses 3 dias. E é muito legal, assim, a energia das pessoas, encontrando ali novos horizontes, se conectando. Legal. E a gente presta serviço para empresas, a Maturi é um negócio de impacto social, onde a gente ajuda as empresas não só a contratarem pessoas 50 a mais, mas também a gente educa as empresas sobre esse tema de diversidade etária, Legal. treinamento, consultoria, Então vamos lá, tem bastante coisa aqui. Bom, adorei que você falou que não é mais só jobs, então, a né, vamos Maturi. além. E também, você falou, foi muito rápido, mas eu faço questão que a gente volte aqui. Ele falou, pessoal, 50 mais, né? Então a gente já vem aqui, porque normalmente quando a gente fala de terceira idade, né, ou de pessoas idosas, né, que é uma expressão assim até meio polêmica, a gente fala de 60 mais. E Sim. você falou de 50 a mais. Então vamos lá, primeiro tema quente aqui, por que 50 a mais e não 60 a mais? 60 a mais se usa muito porque é o recorte que, pela lei, é considerado idoso, né? No caso da Maturi, quando eu comecei a estudar isso há 12 anos atrás, pouco mais, você começa com esse olhar de 60 a mais, por causa desse recorte oficial, digamos assim, mas com relação ao trabalho, conforme eu fui pesquisando, principalmente conversando com as pessoas e conhecendo a realidade, eu vi que 50 anos, na verdade, já é uma idade de corte aonde o etarismo fica muito forte. Claro. E são pessoas que dizem que estão no limbo. Eu não sou mais tão jovem, mas ainda não sou idoso, mas já sofro as consequências desse preconceito etário no mercado de trabalho. Não, então fantástico, eu queria justamente que você trouxesse, para o nosso público aqui essa reflexão. Eh, a inclusão produtiva, o conceito da inclusão produtiva que a gente, trabalha, normalmente é para pessoas mais vulneráveis, né, então essas pessoas elas têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho Sim. pelas, no plural, vulnerabilidades, Hum. né, e aí são muitas. E se eu estou entendendo bem, aqui a gente está falando de um desafio de inclusão no mercado que não é, tanto pela classe socioeconômica, não é tanto pela escolaridade, e sim pelo etarismo, que É, justamente não começa nos 60, começa nos 50, às vezes até às antes, vezes né. antes, sim. Então me fala um pouco sobre essa, a idade como uma fragilidade ou um obstáculo para o mercado de trabalho. Não é a vulnerabilidade socioeconômica e sim a idade, é isso? No caso da Maturi, a gente foca só na idade, e a gente tem hoje uma comunidade com quase 300 mil pessoas no Brasil inteiro, Uau! que tem pessoas de diferentes classes econômicas lá, sociais e escolaridade, nível de escolaridade, desde uma pessoa completamente operacional até gestão. E aí a gente também acaba tendo vagas de diferentes perfis e níveis. Mas a maior parte da nossa comunidade são pessoas com curso superior, são pessoas que têm experiência, mas que já estão 2, 3 anos desempregadas, ainda não estão aposentadas, então estão sofrendo queda no padrão de vida, questão não só financeira, mas
psicológica, né? É muito difícil para essas pessoas, para quem é vulnerável, mais ainda, muitas vezes acabam indo para a informalidade, né? Mas isso para qualquer classe socioeconômica acaba sendo bem difícil, né? Tirando elite. Então, a gente trabalha para ajudar nossa comunidade a partir do perfil deles, leva para as empresas esse perfil. E hoje a gente não consegue fazer um trabalho mais social de ir buscar pessoas 50, 60 mais vulneráveis para trazer, porque também tem uma questão de capacitação, Mas aí a Riso está aqui para te ajudar. inclusão digital e tudo. Exatamente. Vamos avançar nisso também. Mas a idade é o preconceito que É. a Não, gente eu acho trabalha. que eu fiz questão, você é um dos nossos primeiros entrevistados, né? A gente começou no finalzinho de junho as nossas emissões, então você é um dos primeiros, porque eu acho que esse é um tema quente, né? Uhum. E esse é um tema novo também, porque a gente está agora vivendo essa questão da mudança demográfica, né? O nosso bônus demográfico acabou, não aproveitamos ele como deveríamos, né? A verdade é essa. E a gente agora enfrenta esse desafio que, na verdade, deveria ser uma coisa boa, mas que é um desafio da população envelhecendo, né? A longevidade está aí, as pessoas cada vez, né, vivendo mais e super dinâmicas e super produtivas e com a cabeça ótima. Então, como é que vocês estão vendo esse aumento, né? Porque a população 50 a mais, querendo, ávida por trabalhar e por produzir, é cada dia maior. É. Então, como é que vocês enxergam o que está acontecendo e o que virá pela frente? Pois é, por um lado, você até tem oportunidade, né, para quem olha de uma forma otimista para essa força de trabalho madura, principalmente o mercado prateado, que falam tanto que é esse consumidor, mas para esse consumidor poder consumir, ele precisa ter renda, né? Então, a gente vê, na verdade, com muita preocupação quando a gente fala de manter essas pessoas trabalhando, seja por conta própria, ou seja no emprego, principalmente. Ainda não tem incentivos, políticas públicas e principalmente não tem um olhar das empresas estratégico para isso. Hoje todo mundo sabe que a população está envelhecendo, então o consumidor está envelhecendo e a força de trabalho está envelhecendo. Mas as empresas ainda continuam focadas nos jovens, tanto por questão de custo como por questões de tecnologia, vários estereótipos, né? E aí, além de capacitar essas pessoas, 50, 60 a mais, a gente precisa de educação para quebrar esses estereótipos. E a gente não Claro. vê esse movimento acontecendo de uma maneira ampla ainda. Tem várias coisas interessantes aqui que eu queria que a gente fosse explorando. Vou fazer alguns recortes, né? Daqui a pouco a gente fala sobre tecnologia, sobre capacitação, mas vamos falar primeiro eh, das empresas, né? Porque os processos seletivos, às vezes, têm um etarismo velado, né? É. Ninguém vai dizer, ah, não queremos pessoas acima de tantos anos. Até porque pela lei você não pode fazer isso de forma Nenhum explícita. tipo de discriminação, É, né? Mas a gente sabe, e as pessoas relatam, né, para você, para a gente. claro. Então, assim, o que que você acha que falta, né? Por que que as empresas porque, ó, eu vou olhar aqui para o nosso público e vou fazer aqui uma revelação. Eu, que sou prateada, tenho 47 anos, tá? Com um corpinho de 46,5, 47 anos, ou seja, eu tô com quase 50 e eu me sinto, Morris, na minha melhor fase, No auge, sabe? né? Tô assim, super cheia de energia, cheia de ideias, tô sempre estudando, então assim, não existe hipótese de daqui a 3 anos eu querer trabalhar menos, e eu acho que é um pouco o que está acontecendo. Então assim, a gente, né, eu acho que com 50 anos você está bombando, você está cheia de energia, Super, e você pode contribuir muito para a empresa. A demais. empresa pode absorver, quer dizer, hoje você tem muito mais conhecimento, muito mais experiência, muito mais É, maturidade. pra empresa e para Por a sociedade, né? que não estão aproveitando esse talento todo? Pois é, Estou muito falando aqui louco, até um né? pouco em causa própria, né? Não, Porque daqui a mas pouco eu tô lá. todo mundo vai chegar lá. Se tudo der certo, Amém, né? né? Se Amém. tudo der certo, todos nós chegaremos lá. Todos nós queremos ser 50, 60, 70, 80 a mais. E os gestores, os jovens, parece que não lembram disso, né? Mas realmente, assim, as pessoas com 50, 60 anos estão no seu auge intelectual, É têm isso. muita experiência, não só profissional, mas experiência de vida. E se estiverem atualizadas, como muitas estão, elas têm total condição de
performar super bem, de ajudar as empresas, a sociedade, de colaborar e de trocar com os jovens, né? Mas o que pega são justamente esses estereótipos que eu falei que estão por trás do etarismo, do preconceito etário, também chamado de idadismo, que é, essa pessoa tem muita experiência, então ela vai ser muito cara. O plano de saúde é mais caro. Ela não sabe mexer com tecnologia direito, ela não é igual o jovem. Não vai ser igual. O jovem é nativo digital, ele nasceu com a internet, mas não quer dizer que ela não saiba. Às vezes ela pode demorar um pouco mais para aprender, mas aprende, né? Se tiver força de vontade, aprende. Inclusive, hoje, com a IA, as pessoas mais velhas podem ter melhores resultados porque tem mais repertório Capacidade de formular, né? de Porque formular a pergunta IA é sobre formular pergunta, na é, verdade, e de né? analisar as respostas. Então, tendo É. repertório, você se dá muito melhor com a IA. Você consegue ter resultados muito melhores, né, do que os jovens, por exemplo. E outros estereótipos. Essas pessoas não são tão ágeis, não são abertas a mudanças. Enfim, várias coisas que a gente vê que realmente falta as empresas buscarem, olharem isso. A gente vê nos processos seletivos, seja na divulgação de vaga ou durante o processo, que dificilmente é falado, né? As empresas falam muito de diversidade, mas não falam de diversidade etária. Pelo contrário, geralmente os recrutadores são super jovens, RH é pessoal super jovem, e às vezes até o sistema, a IA que faz triagem, já tem um viés Já também enviesado, né? de idade. Se a pessoa consegue chegar na entrevista, ela já chega nervosa, porque ela sabe que não é fácil. Então ela precisa estar muito bem preparada para se valorizar e não chegar lá pedindo, pelo amor de Deus, para Claro. ser contratada, porque muitas vezes nem chega na entrevista. Né? Por isso que eu falo muito que tem que ter educação e depois tem que colocar na prática. Tem empresas que estão olhando para isso, fazem vagas afirmativas, vaga específica para 50 a Muito mais, bacana. porque aí começa a trazer isso para dentro, praticar, né? E aí ver que realmente a realidade é diferente daquilo que imaginava. Então vamos lá, eu acho que existe na empresa um preconceito, uma ignorância que precisa ser superado. Uhum. Existem algumas empresas que fazem, né, vagas afirmativas e vamos esperar, né, que os líderes empresariais, eu acho que, assim, eu não consigo imaginar, não consigo conceber isso não acontecer. Eu acho que ao longo dos É, próximos anos as empresas tem que vão mudar acontecer. o Só mindset, que ela né. precisa se preparar para o futuro. O futuro são Claro. pessoas mais velhas. É. Agora e vamos falar do ponto de vista da pessoa, né, do indivíduo. Você já citou aqui em alguns momentos a necessidade também dessa pessoa, por mais, experiente que ela seja, por mais conhecimento que ela tenha, dela estar constantemente se atualizando. E eu acho que essa coisa do aprendizado contínuo, ela não é nem só para os 50 a mais, ela é para todo mundo. Eu acho Uhum, que, eh claro. é impossível com a velocidade que as coisas vão acontecendo, tudo hoje é muito doido, né, você aprendeu um negócio, daqui a pouco ele já muda, então, É, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu estou sempre fazendo curso, sempre, eh, mas eu acho que tem isso, né, queria que você comentasse a questão do aprendizado contínuo, mas também algumas questões, em especial a gente aqui na Riso fala muito de soft skills, né, normalmente as pessoas 50 a mais até têm um soft skill melhor do que os jovens, até uhum. pelo aprendizado da vida, né, É, e mas também tem algumas questões bem específicas, né, da educação financeira, da tecnologia. Então eu queria que você falasse um pouco de como porque aqui na nossa rede, a gente tem muita gente que formula política pública, muitas organizações sociais que implementam em campo. Então, como que essas pessoas que estão nos assistindo aqui, que lidam com esse público, né, especialmente pessoas que estão em campo ou que estão ali na formulação de projetos, o que que eles podem fazer para fazer também o público se preparar, né? Desde o aprendizado contínuo, o soft skill e esses aprendizados específicos. Qual o conselho que você dá aqui? é muito importante isso, porque tem muita gente que precisa ser capacitada ou recapacitada, né? A gente fala muito da requalificação, que é se preparar para o mundo atual do trabalho, onde a tecnologia está cada vez mais presente, então a inclusão digital é fundamental, desde o básico até coisas mais avançadas, como a gente falou, usar IA, saber usar ferramentas de trabalho remoto, de Uhum. colaboração. Então, tudo isso hoje é fundamental. A pessoa tem que estar muito aberta para aprender isso. Não adianta aquela história, não, eu já sei muito, é o suficiente.
aí essa vai ficar para trás mesmo. Ela tem que estar aberta para aprender, então tem que ter muita humildade. Uhum. E inclusive está aberta para aprender com os jovens, para ser gerida por pessoas mais jovens, né? E às vezes isso não é fácil, mas tem que entender que é assim, que o trabalho hoje é colaborativo, não é eu faço o meu, você faz o seu, e é muito horizontal também, não é eu só me reporto para o meu chefe e não falo com mais ninguém. Então mudou muito a dinâmica, as pessoas têm que entender isso e justamente saber usar os soft skills. São pessoas que normalmente têm a inteligência emocional de quem já viveu várias crises, já passou por muita coisa. Então, tem, né, o olho no olho, jogo de cintura, calma para lidar com os problemas. Isso ajuda muito os jovens, agrega muito, mas a gente precisa ter mais incentivos, programas para que essas pessoas se mantenham atualizadas e se conectem entre si para eventualmente criarem projetos em conjunto, ou poder empreender, ou estar preparada para uma entrevista, para saber fazer o currículo direito, né? E chegar lá realmente se valorizando. Não, eu sei mexer com tecnologia, eu já tenho experiência nisso, naquilo. Já chega lá mostrando que é mais velho no RG, mas que está bem É, jovem de espírito, né, vamos exato. dizer assim, atualizado. E que ela vai agregar a empresa. A empresa não está fazendo nenhum favor em Aham. contratar ela, mas que ela está aberta a aprender coisas novas, a trabalhar com jovens. Então, por isso que tem que ter essa humildade, a curiosidade desse aprendizado contínuo, né, o lifelong learning. É fundamental você ter sempre esse mindset de, não, preciso aprender coisas novas, pode ser um curso formal ou não, é o dia inteiro Uhum. participar de eventos, cursos, coisas online. Isso é fundamental para a gente trazer novos conhecimentos, né? E fazer muito networking também. Legal. Eu vou voltar daqui a pouco para a questão de programas e de políticas públicas, mas eu queria pegar uma palavra que você trouxe aí, que eu acho que é muito importante e que também talvez a gente possa aqui estimular o nosso público a pensar nisso. Intergeracional, Hum, né? Eu acho que eh, se a gente conseguir trazer, acho que em tudo na vida, né? Se a gente conseguir cada um trazer o que tem de melhor e o meu melhor com o seu melhor, é o famoso ganha-ganha, né? é, Eu mais velha, trago algumas vantagens e algumas coisas claro. não são vantagens. O mais novo, igual. Então, como é que você vê, como é que a Nature lida, ou como é que a Nature estimula essa dinâmica intergeracional e também como é que quem faz programas, políticas públicas, quem lida com inclusão socioprodutiva pode pensar nessa questão intergeracional? Legal. A Mature não só estimula, como ela ensina as empresas a fazer isso. Sempre depende da realidade da empresa, mas hoje todas as empresas já têm pelo menos 4 gerações trabalhando juntas. Uau! Que é a geração Z, X, os millennials e os baby boomers, né? Daqui a pouco a alfa vai entrar no mercado de trabalho e os baby boomers vão continuar. Então vai ter Caramba, ciclo. nunca tinha pensado nisso. E as empresas não sabem. Tem pesquisas mostrando que hoje em dia esse é um dos principais desafios dos líderes, dos gestores. Então precisa realmente entender, começando com educação, com sensibilização sobre o tema, e depois com práticas, né, de forma que você faça, que você transforme o choque geracional em diálogo geracional, né, em troca de fato, que é aí que está a riqueza. E também existem muitas pesquisas comprovando que quando você tem diferentes gerações contribuindo de forma colaborativa, a empresa fica mais criativa, mais produtiva, o clima melhora, ela pode ser até mais lucrativa, né? Então, primeiro, você precisa que os dois lados estejam abertos a isso, aquela humildade que eu falei do mais velho para aprender com o jovem, mas também ensinar para o jovem, né? E vice-versa. O jovem também não adianta ter preconceito, achar que não vai aprender nada com o mais velho, Claro. muito pelo contrário, né? Então, tendo essa abertura, falando de igual para igual, ninguém é melhor que o outro, são complementares. Aí você transforma isso num diálogo, numa troca mesmo. E tem muitas formas de fazer isso. Tem empresas, por exemplo, que fazem mentoria de mão dupla, né? Você, como pessoa mais velha, mentora um jovem, mas você tem um outro jovem te ensinando Gente, coisas. isso é muito É muito legal. legal fazer projetos intergeracionais, onde você tem pessoas de diferentes gerações trabalhando no mesmo projeto, e por aí vai, né? E as organizações podem e devem fazer isso olhando para diferentes idades. A gente vê muita organização social focada nos jovens. Acho que a grande maioria inclui os jovens, é super É. importante. Mas
por que não trazer o mais velho também? Tanto para ajudar a capacitar, incluir essas pessoas, como para integrar eles desde esse momento da É. capacitação em conjunto, né? Então, hoje em dia não faz mais sentido eu ter uma iniciativa só para jovens. É, eu acho que assim, a gente sabe o sucesso do programa Jovem Aprendiz, né, eu acho que é Uhum. uma experiência bem-sucedida. Talvez a gente precisasse ter alguma coisa meio parecida, a palavra não vai ser aprendiz, né, porque a gente não vai ter É, maduros aprendizes, mas alguma coisa parecida que tenha algum estímulo ou até alguma obrigação, né. exato. E o É, que você pensa, assim, em termos de como estimular políticas públicas, projetos sociais, programas, como que você vislumbra isso? Porque eu acho que você hoje está muito numa dinâmica privada, né, que sim. A Maturi é uma empresa que trabalha com empresa, você falou aqui no É, começo. Mas, a gente te trazendo para Riso, né, porque a Maturi é membro da Riso, dos pioneiros, hein, gente, dos é, primeiros, te agradeço muito pela verdade. confiança, e eu acho que essa provocação, que aliás nosso amigo comum Walter Feldman fez, né, um Sim, agradecimento especial a ele, super. e a ideia é que justamente você seja, né, o seu trabalho seja uma inspiração para políticas públicas, para programas, para empresas. Então, acho que vamos aproveitar aqui, ó, a palavra é sua, use este microfone, use o Riso Lab como uma forma de estimular políticas públicas e programas. O que que você diria aqui Ótimo. sobre isso? É, a gente precisa realmente, na Nature a gente tem muita vontade de influenciar políticas públicas nesse sentido, mas a gente ainda não consegue ter tempo, recurso suficiente para isso, né? Mas acredito que isso vai acontecer naturalmente, porque de fato está muito longe, está muito devagar. Qualquer coisa, projetos de lei que eu conheço, todos parados sobre isso, ou sendo arquivados, né? Que são projetos, por exemplo, tanto de incentivo para as empresas contratarem ou manterem pessoas 50, 60 a mais, como incentivo fiscal, por exemplo, como tem projetos também de cota, como tem para pessoas com deficiência, né? Que aí você obriga a empresa, aí tem toda uma discussão se isso é bom ou ruim, mas nenhum desses projetos está nem perto ainda de virar lei lá em Brasília. Mas a gente pode se inspirar com casos, por exemplo, o Japão, que é um país super Uhum, envelhecido, lá já tem muita coisa. Então, por exemplo, a aposentadoria compulsória no Japão é proibida. Aposentadoria compulsória que muitas empresas ainda têm de ter uma política de se fez, sei lá, 60 anos, 65, você tem que sair, independente se você estiver performando ou não, que não tem o menor sentido, né? Tem empresas que não têm essa política, mas têm essa prática, é super comum, você sabe que deu uma idade, você vai ser mandado embora, mesmo que não tenha se aposentado ainda, ou se deu idade de se aposentar, a empresa também demite. Então, isso no Japão, por exemplo, é proibido, não tem a aposentadoria compulsória. No Japão existe também um incentivo para as empresas contratarem aposentados por meio período, e aí pagam menos impostos, né? legal. Entre outras coisas. Acho que tem já país, não sei se Canadá, se eu não me engano, que tem também incentivo para contratação de pessoas 50 a mais, acho 55 lá. Então tem muita coisa que pode ser feita, precisa ter um diálogo, aí uma articulação em conjunto, mas acredito que um incentivo para as empresas olharem para isso vai ser necessário. Se não for uma obrigação, pelo menos um incentivo Uhum. de alguma forma, a gente precisa, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas 50, 60 a mais fora do mercado, mas vivendo muito, não conseguindo pagar plano de saúde, remédio. E aí, como é que essas pessoas vão sobreviver, vão envelhecer? Muitos ainda são arrimo de família, Aham. né? Então tem todo um ecossistema aí que precisa ser olhado. A gente não vê, por exemplo, na época de eleições, ou as pessoas falando de planos relacionados a isso, e boa parte do eleitorado também já é Ah, mais mas eu velho. acho que a gente vai ver cada vez mais, não é possível. Precisa. Aliás, fica a dica aqui, 2026, ano eleitoral, você, candidato, candidata, a governadora, presidente da República, deputada, senador, Isso olha aí. aí, isso é pauta, É gente. super. Como que pode? É Porque mesmo, demais. como eu falei, eu ainda não cheguei lá, mas ver que um candidato, uma candidata tem essa pauta, mostra que a pessoa está antenada, que a pessoa está conectada com os problemas da sociedade e querendo resolver. Porque assim, chega lá e fica falando do quê? É, Fala dos problemas da vida real das e o pessoas. Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo É hoje. Não tem como surreal. não olhar Não para tem isso. como, né? Bom, mas enfim, então vamos lá. É, a gente está meio que caminhando no final aqui, passa Já? rápido, mas vamos lá.
Uma questão que me preocupa, eu não sei se você tem resposta, tá? Fica tranquilo se você não tiver, mas eu acho que são debates que a gente precisa fazer. O acúmulo de vulnerabilidades ou o acúmulo de obstáculos ao mercado de trabalho, né? Como eu te falei, a Riso olha muito para as pessoas mais vulneráveis, Uhum. mas aqui a gente trouxe uma outra vulnerabilidade ou outro obstáculo. Agora, a gente sabe no Brasil que você tem a mulher preta, periférica, a pessoa com deficiência, né, a pessoa com baixa escolaridade, enfim, você vai juntando um monte de vulnerabilidades, né. Uhum. Então, quando essa pessoa, né, vamos lá, essa mulher preta, periférica, mãe solo, tal, ainda por cima chega nos 50 mais, né. Então, como que você vê, talvez isso não seja hoje um tema na Nature, mas na verdade eu estou aqui te convidando também, né, eu acho que através da Riso, para a gente trazer você como uma pessoa que tem uma série de experiências e conhecimentos, e de repente juntar com outros, quer dizer, como é que você vê esse acúmulo de vulnerabilidades? Porque essa pessoa, essa mulher que eu acabei de citar, ela ainda tem 30 anos pela frente, 40, e Pois é. provavelmente sustentando, arrimo de família, então como é É. que você vê esse acúmulo de vulnerabilidades, de obstáculos, né? Se está difícil para uma pessoa de ensino superior, 50 Pois é. anos, como é que a gente vai resolver isso, Morris? Eu estou muito Olha, preocupada. eu adoraria ter essa resposta, mas a gente precisa falar sobre isso para Aham, poder chegar nela, né? Essa tal interseccionalidade, que é a mistura, né, de várias vulnerabilidades. Então, quando você fala da mulher preta, periférica, se ela for 50 a é mais, o isso. PCD vai ficando cada vez mais difícil, para não dizer impossível, dela arranjar um emprego, por exemplo. E aí ela vai para a informalidade, se vira do jeito que dá e sem qualidade de vida nenhuma, né? Então a gente precisa realmente falar disso. Hoje se fala muito de questão racial, de gênero e tal, porque já se trata há mais tempo, mas outros temas ainda são novos. A da idade é o último que é olhado dentro das empresas com relação à diversidade, né? E entender que, pô, se eu estou trabalhando gênero e raça, eu posso e devo também trabalhar inclusão de mulheres e pessoas pretas, não só jovens, mulheres e pessoas pretas Claro. mais velhas, né? Então começar a fazer esse mix de vulnerabilidades para que você uma coisa também puxe a outra. Isso a gente fala muito nas empresas, porque tem empresas que têm metas de gênero, Aham. né? Mas metas com relação à idade é quase impossível você ver. A gente fala, tudo bem, você precisa contratar mais mulheres, ótimo, mas não olha só para as mulheres jovens, vamos contratar mulheres 40, 50, 60 a mais também. Né? E ter cada vez mais esse awareness, né? Educação Da sobre consciência. isso, sensibilização, conscientização, que a gente leva para as empresas, mas ainda é um trabalho muito de formiguinha. Uhum. Se tivesse campanhas governamentais, né, públicas sobre isso, ia ajudar muito Muito para a bom. população. Então, por exemplo, eu acho que tem que falar de longevidade e diversidade como um todo, desde da pré-escola, sabe? Para as crianças entenderem, porque para uma criança, um jovem, adolescente, ele nem, né, tá muito longe, ele nem acha Imagina. que vai envelhecer, né? Mesmo quem tem 20, 30 anos. Então, ter essa consciência desde cedo é Legal. fundamental num país que envelhece tão rápido. Muito bom. Nossa última pergunta, antes da finalização, empreendedorismo, né? Porque você citou em alguns Uhum. momentos, você também falou da informalidade, como que a Nature vê, porque acaba sendo, às vezes por opção e às vezes por falta de opção, um Sim. caminho, né? Na inclusão É. socioprodutiva, a gente fala muito de empreendedorismo. Uhum. E como é que você vê esse empreendedorismo dos 50 a mais, dos 60 a mais? Como que vocês lidam com isso? Estimulam, apoiam? Isso tem crescido cada vez mais, até o Sebrae tem trazido anualmente estudos que o empreendedorismo cresce muito mais entre os 50 e 60 mais do que os jovens, por exemplo. E é isso, a gente ajuda, a gente estimula, porque desde o início a gente já sabia que não ia ter emprego suficiente para todo mundo, né? Nossa comunidade já é grande, mas tem milhões de pessoas precisando. E até os jovens hoje em dia têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, tem toda uma questão de automação e tal. Então as pessoas têm que ter consciência que existem alternativas ao emprego, tem outras formas de trabalho. O que é ser um autônomo, consultor, freelancer e empreendedor, que pode ser um empreendedor individual ou abrir de fato um negócio. Aham. Então as pessoas precisam entender, porque é o tipo de educação que a gente deveria ter também na escola e não tem normalmente, né? De gerir dinheiro, de gerir Uhum. pessoas, de saber se vender, saber precificar. Tudo isso é fundamental, né? Ainda bem que existe o Sebrae para isso, mas a gente precisa disso de forma muito mais ampla.
Então, a gente leva na Nature curso sobre isso, a gente fala disso em todos os nossos eventos, e a gente Ótimo. estimula que as pessoas se conectem para fazer parcerias também, né? E divulguem lá o seu projeto, o seu negócio que já tem, porque realmente a maior parte das pessoas vai trabalhar por conta própria. Né? Não adianta ficar falando só de emprego, a gente precisa falar com as Tá empresas, certo. a gente precisa ajudar as pessoas a olhar para outros caminhos, né, e capacitar elas para isso. E aí é muito mais do que só tecnologia, como eu falei, é finanças, é Uhum. planejamento Ah, gestão como um estratégico, todo, né? legal. E principalmente o marketing, que muita gente não sabe fazer. Né? Então isso é É, fundamental. A gente precisa usar as ferramentas digitais no negócio, né? É. estimular mesmo o empreendedorismo. Muito bom, estamos chegando ao final aqui do nosso Riso Lab de hoje, uma conversa gostosa, um papo agradável, um tema super importante, a gente vai falar mais sobre isso. E todo mundo que passa aqui por essa bancada tem que responder uma última provocação. A nossa rede Riso Inclusão pela Sócio, Rede pela Inclusão Socioprodutiva, tem um slogan que é a inclusão que transforma pessoas, territórios e o Brasil. O Morris não vai fugir de comentar este tema. Não. Você pode olhar ali naquela câmera e do fundo da sua alma comentar como a inclusão das pessoas 50 a mais transforma a pessoa, o território e o país. Isso não é difícil, né? Se a gente está vivendo mais para a gente viver com mais qualidade de vida, né? Mais e dignidade, a gente precisa trabalhar, precisa de renda, precisa se capacitar para isso. Então, a gente se sente melhor e a gente vai ter renda até para a família. Muitas das pessoas 50, 60 a mais ajudam filhos, netos. Então, isso, né, vai aumentar, vai para o território, vai fazer com que a nossa sociedade seja mais, mais produtiva, cresça, e com certeza ajuda o país, porque já existem estudos falando que o quanto a gente perde no PIB com essas pessoas fora do trabalho. Então, é global, na verdade, não é nem só nacional esse tema. Muito bom, pessoal. Esse foi o Riso Lab com o Morris Litvak, CEO e fundador da Mature. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço. E ficaram algumas provocações aqui que depois a gente vai dar continuidade para Ótimo. que a gente possa ajudar o Brasil a inserir as pessoas 50 a É mais. isso aí, tamo junto. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, um abraço.